Esta é a tão aguardada Creality K1. De várias formas, é a resposta da Creality a Bambu Lab X1 Carbon e realmente parece ser. Então, neste vídeo, vou compartilhar minhas experiências com essa impressora, vou destacar pontos importantes para você considerar antes de comprar uma, e compartilhar com você algumas das mudanças e modificações que eu fiz para deixar essa impressora significativamente melhor. Vamos mergulhar nisso. Primeiro, vamos rapidamente tirar os avisos do caminho. A Creality não patrocinou este vídeo, mas eles me forneceram esta unidade para avaliação gratuitamente em troca de uma análise honesta. Eles não tiveram nenhuma influência em nada do que vou dizer neste vídeo e também não verão o vídeo antes de nenhum de vocês. Agora, não vou detalhar as especificações técnicas desta máquina, apenas destacar seu volume de construção de 220 por 220 por 250, formato totalmente fechado, insira um asterisco aqui, e atinge velocidades de até 600 mm por segundo, novamente asterisco aqui. E como esperado de uma impressora lançada em 2023, ela também tem o Wi-Fi, bela tela sensível ao toque, modelagem de entrada e mais recursos, mas você pode ler todas as especificações e coisas do tipo no site da Creality. Vamos falar sobre a experiência do usuário e aspectos invisíveis na página de vendas deles. Desembalar e configurar a K1 foi fácil. A Creality embalou muito bem em uma grande caixa de madeira e ela passou pela alfândega israelense sem nenhum arranhão, o que não é pouco. Eles deram instruções claras sobre como configurá-la, incluindo remover os materiais de embalagem e parafusos, fixar a mesa de impressão, executar diagnósticos iniciais e imprimir os primeiros testes. Eu coloquei a impressora para funcionar em pouco tempo e fiquei muito impressionado com toda a experiência inicial do usuário. Essa foi a primeira indicação que eu tive disso. Para o bem ou para o mal, a Creality está realmente posicionando essa impressora como uma máquina que simplesmente funciona para pessoas que talvez sejam novas na impressão 3D. Meu primeiro Benchi foi impresso em 17 minutos como prometido, sem surpresas. Apesar de ter usado o PLA hiper branco fornecido, que dificulta ver os detalhes, posso garantir que está praticamente perfeito. Legal! Agora, antes de entrarmos nas minhas principais reclamações sobre a impressora, que são em relação ao software, vamos tirar um momento para realmente admirar o hardware desta máquina. Primeiro, vou abordar os dois elefantes na sala e poupar o tempo de vocês. Embora o acabamento e o encaixe desta máquina sejam super bons, os melhores que já vi da Creality, de longe, a qualidade de construção e os materiais não passam uma sensação tão premium quanto o X1 Carbon. Como não tenho um P1P, não posso comparar agora, mas isso não vai me impedir de tentar depois. E você pode conferir o canal Nathan Builds Robots se quiser ver uma comparação completa. Dito isso, no geral, fiquei muito impressionado com o próprio hardware. E isso parece um grande avanço de engenharia em relação a todas as outras impressoras da Creality que já usei no passado. Sim, eles economizaram em alguns aspectos para conseguir oferecer um custo mais baixo. Todos os painéis, exceto a porta da frente, por exemplo, são feitos de acrílico e há muito plástico no geral, em vez de vidro. As hastes lisas internas são feitas de aço, não de alumínio ou fibra de carbono. E o ventilador de ventilação da câmara na parte de trás não possui nenhum tipo de filtro High Efficiency Particulate Air ou de carbono para filtrar os VOCs nocivos ou partículas de plástico do ar que você respira. Ele basicamente só joga tudo para fora pela parte de trás. Na verdade, o gabinete em si está bem longe de ser totalmente fechado, com grandes aberturas ao redor da tela, por exemplo. E claro, a Creality já precisou fazer ajustes, como sabem os usuários dessa máquina, para resolver sérios problemas de design. Agora, a minha máquina de teste já veio com aquela alavanca de troca do extrusor Titan. E o tubo Bowden foi configurado de uma forma que ele saía da corrente de cabos no meio para evitar que fosse pressionado. Mas eu ainda tive que mover para frente e para trás algumas vezes para encontrar a posição exata e evitar alguns problemas sérios de subextrusão, que estavam me deixando maluco. Nesse momento, entrei em contato com Nathan, do Nathan Builds Robots, que provavelmente tem mais horas na Creality K1 do que qualquer um no mundo. Talvez até mais que alguns engenheiros da Creality. Nathan, como eu faço essa coisa parar de subextrudar de forma intermitente durante minhas impressões? Esse foi um problema comum quando liguei minha K1 pela primeira vez. E eu descobri que o problema estava em algum lugar dentro do extrusor. Então, eu desmontei meu extrusor bem aqui, você pode ver.
há vários problemas que podem aparecer com essa peça. Então, o que eu fiz foi simplesmente trocar por outro extrusor. Uás, projetei esta peça adaptadora para instalar um Bondtech LG Keyslide, Sherco Mini ou Orbiter V2 ali. Você precisa atualizar configurações para funcionar. Ok, não tem muito o que eu possa fazer com o original, porque eu sei que eles já modificaram e fizeram o interruptor funcionar melhor ali, aquela alavanca pequena. Então é só um design ruim do extrusor? Sim, até me enviaram um segundo extrusor para testar. Não achei necessário colocá-lo lá só porque não percebi o que era diferente nele. Sou engenheiro mecânico e observo isso de perto. Fico pensando, será que só enviaram outra amostra esperando que funcione? Beleza. Então, depois de conversar com o Nathan, eu percebi que, claro, eu não tenho um extrusor aftermarket para essa impressora. Mas aí eu percebi que eles, na verdade, me mandaram outro. Eu não sei porquê, mas eu troquei eles e acho que talvez eu tenha resolvido o problema de subextrusão. Então, vamos voltar para o resto do vídeo. Mas, dito tudo isso, o hardware dessa impressora é realmente impressionante, considerando o preço. O extrusor lida com alto fluxo facilmente, desde que você use os materiais certos. A mesa de impressão não parece premium, mas oferece ótima aderência, mesmo sem bastão de cola. O resfriamento é totalmente adequado com o ventilador auxiliar e o de resfriamento da peça. E a tela sensível ao toque é muito boa, embora, como você verá em um segundo, ela basicamente se tornou inútil para mim depois que fiz algumas alterações na impressora. Acho que a única decepção real que tive com o hardware é o fato de que essa impressora não vem com uma câmera e a câmera com inteligência artificial que a acompanha ainda não está disponível. Com impressão local em rede e gerenciamento de fazenda no software, a Creality mira quem imprime muito, como donos de fazendas, não apenas usuários que acompanham a impressora o dia todo. Sem uma câmera para registrar suas impressões, isso é quase impossível. Agora que a P1P já inclui câmera e faixa de LED pré-instaladas, creio que isso é uma resposta a essa impressora. A Creality seria muito inteligente se passasse a incluir a câmera de $30 em todas as unidades. Porque usar uma impressora sem câmera em 2023 parece um pouco loucura. Após testar alguns G-codes que vieram na impressora e avaliar rapidamente o hardware, decidi fatiar meus próprios arquivos. A Creality criou seu próprio fatiador, o Creality Print, para K1 e outros modelos deles que parece ser um fork do Cura. Ao escrever isto, não encontrei o código-fonte na página do GitHub da Creality, possivelmente porque ainda não foi carregado. Por enquanto, isso indica que eles violam a licença de código aberto do Cura. Dito isso, o fatiador é fácil de usar, mas um pouco básico. Eu entendo que com mais fabricantes tendo seus próprios fatiadores de marca, Prusa com Prusa Slicer, Bambu com Bambu Studio, Ultimaker com Cura, a Creality quis entrar na festa e ter uma experiência de marca totalmente integrada verticalmente. O Creality Print Slicer funciona bem. Os perfis integrados são ótimos e garantem impressões excelentes. A integração com a nuvem é excelente se você gosta disso. E também possui gerenciamento de fazenda integrado, caso você tenha várias impressoras Creality funcionando ao mesmo tempo. Eu especialmente adoro a capacidade de selecionar todas as minhas impressoras com uma caixa de seleção e enviar um arquivo de impressão para todas de uma vez só. Quem tem fazenda de impressoras vai achar isso muito útil, mas para usuários consumidores mais avançados, como eu, que já tem perfis de filamento configurados para suas outras impressoras e estabelecem fluxos de trabalho, você vai querer configurar sua K1 em outro fatiador, como o Orca Slicer, sobre o qual fiz um vídeo não faz muito tempo. Felizmente, a Creality não desencoraja isso de forma alguma. Na verdade, eles foram gentis o suficiente para me enviar alguns arquivos de configuração recomendados para o Orca Slicer, embora eu tenha acabado criando meus próprios perfis mesmo assim. O Creality Print também se integra ao Creality Cloud, que por sua vez se conecta ao aplicativo para smartphone deles com o mesmo nome. Infelizmente, a melhor coisa que posso dizer sobre o aplicativo Creality Cloud Mobile é que ele funciona. Acho que ele foi criado pelas mesmas pessoas do aplicativo AliExpress, porque ele está constantemente me bombardeando com notificações, pop-ups, pontos, medalhas e tentativas de me fazer assinar o serviço premium deles. E esse é o primeiro indício de que você não está lidando com um produto premium, de alta qualidade, onde a empresa pretende ganhar todo o dinheiro com o alto preço da máquina, mas sim que eles esperam te vender uma impressora um pouco mais barata e depois te empurrar atualizações futuras, seja de hardware ou por assinatura. Entendo se isso faz parte do modelo de negócios da Creality e da estratégia para lucrar após vender as máquinas, provavelmente com margens baixas.
Mas para o usuário, isso definitivamente leva a uma experiência ruim e eu vou excluir o aplicativo Creality Cloud do meu celular assim que essa análise terminar. A última parte do ecossistema de software é a interface real da impressora, que é uma versão extremamente simplificada do Fluid, o popular cliente Clipper. Observação: até a gravação, a Creality ainda não divulgou o código-fonte da versão modificada do Fluid. Eles claramente violam ao menos 2 licenças de código aberto que conheço. Espero que pretendam corrigir isso. Eles fizeram isso com o código-fonte do SonicPad, mas é um pouco questionável que tenham lançado este produto sem já ter compartilhado o código-fonte. Ah, e a propósito, quando eu digo versão simplificada, quero dizer muito simplificada. Enquanto o Clipper em si é quase excessivamente personalizável, a versão da Creality, que você pode acessar diretamente pelo Slicer ou por uma janela do navegador, é tão básica que nem sequer permite que você ajuste. Ajustar o offset do eixo Z ou rodar macros como carregar e descarregar filamento. Você pode enviar arquivos, aquecer a impressora, fazer home, mover eixos e cancelar impressões. Só isso. A Creality incluiu várias macros no back-end para nivelamento, criação de malha e início-fim de impressão, mas não permite acessá-las ou alterá-las. E por esse motivo, essa análise ia ser bem negativa. Porque, às vezes, eu não conseguia fazer a impressão via rede local, nem a impressão em nuvem funcionar, mesmo dentro das limitações do que ele permite que você faça. Felizmente, descobri como desbloquear totalmente essa impressora e liberar todas as suas funções. Depois de alguns dias imprimindo com o Creality Print, eu estava frustrado e pronto para desistir. Felizmente, encontrei vídeos no YouTube, inclusive traduções do tutorial de um criador russo, explicando como desbloquear a K1, interface completa do Clipper liberada, sem alterações, rodando junto com a versão simplificada da Creality em outra porta. Assim, você aproveita o melhor dos dois mundos. Infelizmente, a tela sensível ao toque, que exibe uma bela animação e é útil na impressão, vira apenas um gráfico de temperatura inútil ao imprimir direto pelo Fluid. Espero que alguém descubra como desbloquear a interface da tela. Assim poderemos colocar uma tela básica do Clipper funcionando nessa máquina. Agora que eu tinha todo o potencial da máquina desbloqueado e ao meu alcance, eu podia facilmente trabalhar com o meu próprio fatiador de preferência, configurando meus próprios perfis e imprimindo. Agora posso adicionar meus complementos favoritos do Clipper, como Exclude Object, Obico ou Octo Everywhere. Muitos deles não fazem sentido, já que não há câmera para monitoramento remoto. Posso usar qualquer app móvel, como o Mobile Raker, para gerenciar a impressora pelo celular sem os pop-ups irritantes do app da Creality. Apesar de parecer estranho, tive sérios problemas com tarefas simples como nivelamento e malha da mesa, e cerca de 10 impressões seguintes falharam. Nesse momento percebi que, mesmo usando os macros da Creality para nivelar e criar a malha da mesa, a solução era definir meu próprio offset Z no Fluid, pois não foi transferido. O macro de nivelamento deles não ajusta isso automaticamente se você usar o Fluid. Depois disso, obtive impressões perfeitas consecutivas, com poucas falhas por aderência na mesa. Deixarei abaixo os vídeos e tutoriais que utilizei para desbloquear minha K1. Isso requer enviar arquivos para explorar uma falha de software e acessar a impressora pelo terminal de comando. Se você seguir as instruções, não é tão complicado. E sim, entrei em contato com a Creality para um comentário. Eles me informaram que, embora não queiram incentivar usuários iniciantes a mexer e modificar a impressora, especialmente o firmware, eles não se importam se usuários avançados usarem a impressora como quiserem. E não falaram nada sobre perder a garantia por isso? Se pudesse dar um feedback para a Creality, seria esse. Eles deveriam facilitar mais para os usuários escolherem a interface desejada. Quero dizer, eu respeito o fato de a Creality querer criar uma experiência completa, do início ao fim, com seu próprio software, interfaces e tudo mais, e eles fizeram um trabalho até que bem decente nisso. Acredito que a maioria dos usuários logo vai superar o software da Creality e buscar controle total do hardware. Além disso, considerando que esse é um ponto fraco das impressoras Bambu Lab, que são completamente bloqueadas e não podem ser desbloqueadas. Dessa forma, a Creality tem uma grande oportunidade aqui de se destacar e atrair o segmento de clientes que não querem ficar presos a softwares proprietários. E se a Creality liberasse como código aberto as versões modificadas dos softwares que usa,
Você pode dar aos usuários uma opção simples, como uma caixa de seleção na configuração, para escolher a versão open source do Fluid ou Mainsail. Acho que isso tornaria essa impressora muito mais atraente para quem só quer um hardware incrível por um ótimo preço, sem ficar limitado pelo lado do software. Finalmente, antes de encerrarmos, entendeu o trocadilho? Vamos falar sobre a qualidade de impressão das peças na K1. E é aqui que vou aproveitar para comentar que muitos desses números chamativos, a aceleração de 20.000 milímetros por segundo ao quadrado e a velocidade de 600 milímetros por segundo, foram alcançadas apenas em testes de laboratório da Creality. Os perfis enviados pela Creality para essa impressora são os mesmos, variando de 200 a 300 milímetros por segundo, que você encontra em uma Voron, Bambu Lab, Anchor Make, Prusa Mark IV ou qualquer outra impressora rápida lançada atualmente. Então, não se impressione com os números de propaganda. Nessas velocidades, a impressora fez peças realmente lindas. O Input Shaping, totalmente implementado pelo Clipper, funciona perfeitamente. E o Hotend de alto fluxo não sofre com subextrusão, mesmo com os PLAs normais que testei. As peças que saem dessa impressora são praticamente comparáveis à qualidade da Bambu Lab Exxon Carbon, embora eu acredite que um olhar muito atento talvez consiga perceber a diferença. Infelizmente, minha programação de conteúdo não permite comparações detalhadas ou aumentar mais as velocidades. Suspeito que esta máquina, como a Bambu Lab Exxon Carbon com modos esportivo e insano, pode ser forçada a imprimir 20 a 50% mais rápido que os perfis padrão, se quiser me ver fazendo um vídeo dedicado. Se comparar a qualidade das peças das duas impressoras ou testar os limites de velocidade da K1, avise nos comentários. Então, qual é o veredito final? Recomendo a Creality Q1 ou seria melhor a Bambu Lab P1P? Embora, novamente, eu não tenha testado pessoalmente. Bem, para ser honesto, acho que essa impressora sofre um pouco de crise de identidade. Ela busca competir com a Bambu Lab, oferecendo velocidades máximas maiores nos materiais de marketing por um preço bem mais baixo. Por outro lado, ela é prejudicada por um software inferior, cheio de anúncios e spam. Se eu fosse a Creality, apostaria que usaram software de código aberto, permitindo que os usuários realmente personalizem essa impressora do jeito deles, de uma forma que a Bambu Lab se recusa a permitir. Como hardware, é uma excelente impressora, talvez a melhor da Creality. E com uma $29 sendo lançada em breve, ela é uma concorrente muito forte da Bambu Lab P1P por $70 a menos, com um gabinete completo e uma tela sensível ao toque. E se ao menos pudéssemos fazer essa tela funcionar com o Clipper Screen? Então, para quem é essa impressora? Bem, se você gosta de tantas gerações da Creality, clientes gostam de personalizar suas impressoras e você quer que ela use um firmware open source totalmente ajustável. Então, eu acho que essa impressora, a menos e até que a Creality corrija as vulnerabilidades, vai ser uma opção melhor para você do que qualquer coisa da Bambu Lab. Por dólares americanos, $599, o hardware de alto desempenho é uma pechincha. E vai ser significativamente mais barato do que montar um Voron completo, especialmente se você considerar as mais de 40 horas que vai levar para realmente montar isso. Foram! Então, se você está com o orçamento apertado e cada centavo conta, mas ainda assim quer participar, a Creality K1, nova geração de impressoras Core, X e super rápidas, será a melhor opção econômica. Se você não faz questão de controlar totalmente o software e só quer uma impressora funcional, com uma experiência de usuário suave e agradável, desde o slicer até o aplicativo móvel, e um ecossistema de upgrades como o sistema automático de materiais. Acredito que P1P e X1 Carbon ainda sejam melhores opções para você. Se puder pagar, essas impressoras continuam sendo as melhores da categoria. Com maior volume de construção, peças acessíveis e uma comunidade ativa desenvolvendo melhorias, você dificilmente erra ao escolher uma impressora Bambu Lab hoje. Se puder usar os links de indicação na descrição, agradeço muito, não custa nada para vocês. Mas isso é essencial para manter o canal ativo e eu poder voltar toda semana com conteúdo de qualidade para vocês. Isso é tudo por agora, mas eu vejo todos vocês na próxima camada.